Olá, boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde para você que nos assiste através do YouTube. Estamos aqui mais uma vez reunidos, dia 26 do 7, reunidos para a maravilha desse livro, Bert Hellinger, sob supervisão da professora Isabela Oliveira. Esse grupo foi criado através da ideia do Hamilton, que teve a maravilhosa ideia de convidar a professora Isabela para nos orientar nessas aulas. E essas aulas nossas ficam gravadas através do meu canal no YouTube e disponibilizada para todos. Ela é dividida em dois atos. Primeira hora através da leitura e a segunda meia hora, se alguém houver necessidade de um atendimento individual, a professora Isabela atende, e essa gravação ela fica exclusivamente para a pessoa e para a professora Isabela para nossos estudos. Professora Isabela, seu papai e sua mamãe presente contigo, muito obrigado a eles, muito obrigado pela sua presença, a palavra é toda sua. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigada a todos. Estamos aqui já na nossa 7ª aula desse livro A Cura. Espero que todos possam estar se beneficiando dessa cura, desse ensinamento. Agradecendo aí ao Hamilton, ao Geraldo, a todos que participam desses encontros, que têm a oportunidade de acompanhar esses ensinamentos. E vamos lá, vamos seguir com a nossa leitura, com a nossa prática, sempre com a gratidão ao Bert Hellinger, a Sophie, a fonte desses ensinamentos que tanto nos fazem bem. E hoje vamos então para qual página, por favor? Qual partezinha, se lembrem? Página 110, o vício, e a leitura de hoje fica por conta da nossa querida Mariane. Ok, muito obrigada, Mariane. Nada. O vício. Torna-se viciado aquele a quem falta algo. Para ele, o vício é um substituto. Como curamos um vício em nós? Reencontrando aquilo que nos falta. Quem ou o que falta no caso de um vício? Geralmente é o pai. Ninguém é capaz de sentir-se inteiro e completo sem seu pai. Sendo assim, o vício é a ânsia de reencontrar o que foi perdido e, com a sua ajuda, sentir-se são e restabelecido. Contudo, por ser apenas um substituto, o vício não é capaz de satisfazer essa necessidade. Por isso, prossegue sem o pai. Como podemos ajudar um viciado? Como ele pode ajudar a si próprio? Ele leva aquilo que foi perdido para dentro de seu vício, dessa forma, tornando-o supérfluo. O vício mais difundido em nosso tempo é, em muitos países, o fumo. Nem mesmo o fato de estar escrito, fumar mata. Nos maços de cigarro, assusta a maioria das pessoas. Para elas, ainda mais mortal é o sentimento de que algo lhes falta em seu mais profundo interior. Como é possível para um fumante levar o pai que lhe falta para dentro de seu vício? Primeiramente, o que o ajuda é fumar com prazer, pois seu ato de fumar o conscientiza do quanto sente falta de algo. Quando deseja ou precisa fumar, sente o quanto lhe faz falta, por exemplo, seu pai. Assim que se prepara para tragar o cigarro, imagina seu pai. Então traga a fumaça profundamente em seus pulmões, olhando para seu pai, dizendo-lhe internamente: tomo você em minha vida e em meu coração. E fuma até sentir seu pai dentro de si. Algo similar vale para o álcool. Aquele que se tornou doente devido a esse vício brinda com o pai antes de beber. Então bebe, lenta e profundamente, sorvendo seu pai. A cada gole, até sentir-se preenchido por ele e vivenciá-lo completamente. E as mães? Como elas ajudam seus filhos viciados? Elas reconhecem que, para seus filhos, são apenas uma metade,
e nunca a totalidade. Ao invés de manter seus filhos longe do Pai, os guiam com amor até Ele. Esse movimento começa quando verem e amarem em seus filhos, também o Pai deles, recordando o tempo feliz em que se sentiam em unidade com Ele em todos os aspectos. Dessa forma, conhecem seu anseio por Ele e se tornam um com Ele, novamente, e saudáveis. Pertencer. Se não é permitido ao nosso Pai pertencer, podemos também em nossos corpos o sentimento de poder pertencer. Por isso, movimentamo-nos como alguém que busca, por lhe faltar algo. O vício faz parte desse movimento. Todavia, esse vício toma muitas outras formas. Por exemplo, a busca por reconhecimento em esportes utilizando doping. Assim como em outras situações nas quais uma pressa toma conta de nós, para que desempenhemos algo durante o qual deixamos de estar atentos ao que o nosso corpo precisa para permanecer saudável. Caminhamos ao seu lado como se não pertencêssemos a ele, de forma similar. Por exemplo, ao nosso caminhar ao lado de nosso Pai. Então, como tornamo-nos e permanecemos saudáveis? Quando todos aqueles que nos pertencem ao nosso corpo e à nossa alma, como parte de nós, principalmente nossa mãe e nosso pai. Quando nos percebemos dessa forma, pertencendo completamente, ficamos calmos. Sentimos nosso corpo e obedecemos em tudo o que precisa. Como? Vigilantes e atentos, sempre em sintonia com ele, de forma cada vez mais abrangente. Pertencemos a ele de uma forma calma, sem buscar mais fora dele. Após alguns instantes, nos sentimos em unidade em tudo com ele. De que forma? Em unidade saudável. A luz. A luz ilumina. Ela clareia para nós o que antes era escuro. A grande luz ilumina por si só. Por exemplo, o sol. Outros tipos de luz não iluminam por si só. São iluminados por outra luz e refletem a mesma. Por exemplo, a Terra e a Lua. Elas iluminam apenas porque refletem a luz de outra coisa que ilumina. Aquilo que se ilumina por si, vemos principalmente de longe. Por exemplo, a luz das estrelas que brilham nas mais longínquas galáxias. Onde não há luz, não podemos ver. Precisamos de luz para ver. Também falamos de uma luz interna, e a chamamos de iluminação. E também se fala da luz da razão. Também falamos de raios de luz, quando uma conexão até agora oculta vem à luz partindo da escuridão. Por que estou dizendo isso tudo? O que isso tem a ver com a doença e cura? Muitos adoecem devido à ignorância. Sua luz interna já não se acende. Eles tateiam no escuro. Muitos adoecem por seguir uma luz falsa, que os conduz ao engano. Ao invés de seguirem sua luz interna, em sintonia com o corpo, entregam-se às diversas luzes externas, como, por exemplo, uma grande cidade, cujas luzes mais ofuscam que iluminam. Podemos comparar a essa cidade os diversos campos espirituais, que nos dizem o que é certo e o que é errado, também para a nossa saúde. Como encontramos, a partir dessas luzes, o caminho de volta à nossa luz interna? Através da vigilância. É de se admirar que, apesar das provas claras em relação aos alimentos
que realmente nos nutrem, esse conhecimento só se impõe lentamente, enfrentando muita resistência. A pergunta é: o que em nós é contra esse conhecimento? O que cobre essa luz, fazendo com que apenas um pequeno grupo a possa ver? Também podemos nos perguntar: como é possível que sigamos tão despreocupadamente um caminho que nos faz adoecer? A vida plena, que nos mantém saudáveis, exige que hajamos. A vida pela metade, que adoece, é confortável. Da mesma forma que um caminho de subida exige mais de nós que um de descida. Por que isso é tão difícil? Porque toda luz também projeta sombra. Quanto mais brilha, mais longa é a sua sombra, até projetar no final a sombra da morte. Ok. Vamos recolher o que o Bert Hellinger falou aqui, porque já é bastante, é de muita importância, e fala e nos ensina, né, fala sobre os vícios e nos ensina como realizar esse trabalho. Na aula passada, terminamos a aula falando sobre a importância do pai, né, e aí entramos no capítulo dos vícios, onde o Bert Hellinger mostra o que eles são e como podemos curá-los. Eu já tirei até foto disso, eu guardo dentro das minhas fotos do celular, porque eu acho que esses são best-sellers que todo mundo tem de problema, e esse texto, para mim, eu sempre, uma e outra vez, eu volto a ele, uma e outra vez eu aprendo com ele. Então, como curamos um vício em nós? Etapas. E, como talvez vocês já saibam, Bert Hellinger ele sabia do que ele estava falando mesmo, porque ele também foi fumante. Quando ele era soldado, assim eu ouvi dizer, né? Então, a gente cura um vício dentro de nós, reencontrando o que falta, e ele mostra que isso que falta é, de um modo geral, o pai, e aquilo que nos leva a sermos viciados, e aí não importa do que, de um modo geral, mas nós vamos ver que sim, existe uma diferença entre uma ou outra substância, o que nos ajuda a nos sentirmos sãos e restabelecidos. É como se, por meio, por exemplo, da comida, da bebida, do cigarro, de uma outra substância, eu me sentisse são e restabelecido, mas, na verdade, o que falta é, de um modo geral, o pai. E o que cura? E aí que vem o genial, que eu acho que vocês têm que guardar assim, o passo a passo. Levar para dentro do vício aquilo que está faltando. Ou seja, não é eu tentar excluir aquela substância ou excluir aquele vício. Não, eu vou fazer um trabalho ativo de aproveitar esse caminho e levo a própria substância para poder fazer a reintegração daquilo que precisa ser reintegrado. Então, em vez de eu eliminar o prazer, eliminar a substância, o que eu vou fazer? Eu vou me dar conta do prazer que eu sinto com aquela substância e vou fazer um processo de imaginação criativa e de conscientização do que realmente me falta. Eu posso falar, não, o que me falta é meu pai. Mas pensa bem, o que é que te falta? O que te falta é o quê? Um conforto? O que te falta é um sentimento de pertencimento? Não pega simplesmente o que diz no texto e faz assim como se fosse uma regrinha matemática. Entra em contato, porque só vai funcionar se você tiver uma conscientização daquilo que falta. É muito fácil, por um certo lado, dizer, papai, mas chegar naquilo que falta e por que isso é papai ou isso é mamãe, é um outro processo. Então, só vai funcionar isso que ele está nos ensinando aqui se a gente fizer esse processo com consciência. E eu digo para vocês que eu tenho exemplos de alunos que já tiveram melhorias dos vícios fazendo exatamente isso que o Bert Hellinger diz aqui. Então, vejam bem, fumar com prazer, observando aquela fumaça, levando junto com aquela fumaça o pai para dentro do coração. E, por outro lado, muitas vezes eu já expliquei esse exercício para um paciente ou para um cliente,
E o que acontece? A pessoa fala, nossa, mas eu vou levar aquela fumaça para dentro do meu coração. Quer dizer, a pessoa vê aquilo como uma coisa ruim. Então, o primeiro passo é poder falar assim, olha, mas não tem um lado que tem um prazer, não tem um lado que tem uma sensação de bem-estar, não tem um lado que vem uma sensação de preenchimento, mas o que é realmente que você precisa e como é que isso pode ser preenchido a partir desse processo de, por assim dizer, imaginação criativa, que envolve a visão, que envolve dizer internamente e que envolve uma sensação. Então, vendo a gente que trabalha com as imagens internas, como que é o trabalho de integração, de transformação, de formação de novas imagens internas, né? Então, eu vou usar conscientemente a visão, dizer internamente, ou seja, a palavra interna e a integração por meio da sensação. E aí a pessoa vai fazendo, bebendo ou fumando, o que quer que seja, até sentir o quê? Isso que falta dentro dela, dando-se conta de quem falta, né? E podendo ir se sentindo preenchido não com a substância, mas com a pessoa ou com a sensação ou o que quer que seja que ela faz, que ela sente falta. E a outra parte que é muito importante, especialmente para nós, né, mulheres, qual é o papel das mães? O papel das mães é compreender que elas são apenas a metade para os filhos, não a totalidade, que elas possam ver e amar nos filhos o pai, né? Ou melhor, o seu companheiro, aquele com quem ela experimentou um tempo feliz, mesmo que sejam alguns minutos, uma meia hora, de felicidade, de prazer, de unidade, de comunhão. É um retorno que muitas vezes leva a esse ponto, ou às vezes, no caso de situações muito dramáticas, como um estupro, é necessário que leve isso para um plano ainda maior, né? E as mães possam reconhecer que, sendo só a metade, os filhos também anseiam e amam e podem ser também iguais aos seus pais, são iguais aos seus pais, né? Então, pertencer, aí depois ele vai continuando com o tema do pai, né? Então, se o pai não pertence, e vemos que o pai, você pode ver pela situação das nossas famílias, das certidões onde sequer o pai consta, nós também não pertencemos. Então, a gente vive de uma certa maneira uma falta social da figura paterna. Aqui no Brasil, por exemplo, eu até falei que eu vou dar uma aula sobre a formação, não sei se eu falei uma aula aberta que eu vou fazer, acho que na semana que vem, a princípio, quinta-feira da semana que vem, sobre o povo brasileiro. O que acontece com os nossos pais? O que a gente tem em relação ao nosso pai português? A gente tem uma piada desse pai, ou seja, saímos do nosso lugar de filhos e fazemos piada do nosso pai. Esse pai negro, como é que é? A gente está o tempo inteiro tentando entrar em contato com a dor desse pai e a rejeição de uma parte nossa, que é esse racismo estrutural que nós vivemos, e temos o nosso pai índio, que esse daí a gente não reconhece nunca a sua sabedoria, nem entende esse seu jeito de viver muitas vezes, né? Então, essa necessidade de reconexão com o pai, por mais que boa parte da obra do Bert Hellinger seja voltada ao tema da mãe, ela é essencial para a saúde e, como talvez vocês saibam, a mãe, a reconexão com a mãe muitas vezes está correlacionada com todas as enfermidades físicas e a relação com o pai, com as enfermidades mentais. E observem em vocês mesmos, sentem que pertencem completamente? Se não sentem que pertencem completamente à família, que é o nosso grupo de origem, então tem ainda alguma coisa para ser feita, tem ainda alguma coisa para ser integrada. E como que isso é feito? Bert Hellinger nos ensina que é com esse estado de vigilância, para que nós possamos estar atentos de cada vez de maneira mais abrangente, para que nós possamos pertencer cada vez mais, nos sentirmos pertencentes, né? Porque na verdade não deixamos de ser, mais com cada vez mais calma, experimentando essa unidade, e essa unidade por si só produz esse sentimento de saúde. E depois, para encerrar essa parte, ele nos fala da luz, porque afinal de contas, se a gente está tratando de doenças, de vícios, doenças físicas, mentais, e no final das contas são relacionais e são
aprendizados de um outro tipo de amor, aonde é que a gente vai se guiar nesse caminho? Aí Bert Hellinger nos mostra, olha, presta atenção à luz, aí ele vai trazendo de maneira muito linda, né, a nossa atenção, primeiro para aquilo que se ilumina por si só, que são o sol, que são as estrelas, e ele observa e ele fala, olha como ele é um filósofo, né? Ele fala, poxa, mas esses aí a gente só vê de longe, né? Onde a gente está perto, a Terra e a Lua, essas a gente só vê porque elas refletem, porque elas iluminam, ou seja, elas recebem essa luz que vem do distante, que vem do longínquo. Ele fala também, poxa, mas a gente também tem uma luz interna, né? Que é a nossa própria luz, que ele fala da iluminação, ou seja, tem algo também que eu posso encontrar dentro de mim, é uma luz interior, eu também tenho a luz da minha razão, mas até que ponto que no meu cotidiano, na minha vida, eu observo essas luzes externas e confundo? Ou seja, eu preciso dessa vigilância para saber o que é, digamos assim, purpurina de ouro, né? E também, ao mesmo tempo, ter uma certa resistência, né? Ou observar a nossa resistência, melhor dizendo, ter uma resistência para prosseguir nessa vigilância, na verdade, uma resiliência. E uma resistência ou uma observação às nossas resistências. Por exemplo, eu posso ter uma resistência a um determinado tipo de comportamento de uma pessoa, ou a qualquer um desses conhecimentos que são estudados aqui. Então, observe aonde você tem uma resistência e ali também você vai encontrar um caminho para a luz, já que não existe luz sem sombra, que é como ele termina essa parte do texto. Alguma pergunta? Algum comentário? Adoro tuas explicações. Então, quem é que gostaria de falar agora, por favor? Geraldo, você conduz. Quem levantou a mão foi a Yolanda, né? Yolanda? Yolanda. Não? Luzia, não, também não. Então foi eu mesmo. Então é você, vai. Professora, assim como a professora deu um exemplo desse exercício do cigarro, né, para você poder colocar o seu pai, calmar o papai, como é que nós podemos fazer isso no vício dos jogos? Um exemplo, assim, um exercício. Isso é uma ótima pergunta, mas o caminho é sempre o mesmo. A questão é saber o que é que falta com relação a todos os vícios. A todos os vícios. Aí, né, por exemplo, eu tenho, como talvez alguns de vocês saibam, eu tenho um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado sobre o tema das drogas, né? E mesmo assim eu ainda sempre continuo aprendendo. A professora Angélica Oliveira, por exemplo, ela fez um estudo sobre o que é que representava cada substância dentro da família. E quando a gente vê dentro da cultura, por exemplo, dentro da cultura mexicana mesmo, né? Então eles chamam o peiote, por exemplo, de abuelito, os cogumelos, eles vão chamar de ninhos santos, eles vão falar sobre a marihuana, como eles chamam a cannabis lá, eles falam de Santa Rosa. Então, o tabaco é o hermanito. Então, isso também já vai dando a mama coca. Então, isso já vai dando para nós também um pouco de orientação através da cultura nativa a que é necessário fazer como é que se diz? Uma integração. E quando a gente vai olhando também dentro da história das drogas, o que a gente observa? Qual foi a primeira cultura, qual foi a primeira substância que foi proibida? A primeira substância que foi proibida e continua sendo proibida foi o álcool. E foi proibida dentro do âmbito da religião cristã. Desculpa, da religião islâmica. E depois a religião cristã fez o contrário. A religião cristã, os árabes no século 7, 8 depois de Cristo, proibiram o vinho, e aí o que eles fizeram? Começaram a demonizar o haxixe, né, que é um dos substratos da maconha, que é liberado, digamos assim, dentro da religião cristã. Então, vocês já começam a ver que a questão toda da proibição, que é, por assim dizer, um aspecto social desta doença, que é, digamos assim, na alma, ela se refere à família, mas ela também tem uma dimensão social. Quando eu vou olhar, por exemplo, o vício por comida, quem falta?
Quem falta no vício com a comida, quem falta vai ter o quê? Uma falta de mãe, muito provavelmente. Mas a gente já sabe também que quando uma pessoa come muito, ela também come por todos os ancestrais que não tiveram a oportunidade de comer. Então, o jogo é o quê? O jogo é uma distração. O jogo, com certeza, falta o pai, seja ele eletrônico, seja ele de azar. Com certeza, o jogo é uma distração. É uma distração e, digamos assim, é como se fosse uma criança, tá? Porque o jogo tem o quê? Eu me distraio de alguma coisa que está acontecendo aqui ao meu redor e me narcotizo com algo para que eu não sinta outro algo, ou para que se preencha outro algo. Então, essa é a ideia de que é um substituto. E todo vício envolve o quê? Uma falta de limite. Quem é que traz o limite? Quem é que traz o senso de realidade? Quem traz o limite? Já dizia Freud. Freud dizia que quem traz o senso de realidade é o pai. Quem dá o limite é o pai. Quando o pai falta, tem o Estado, tem o sistema judiciário. Entendem? Mas isso resolve? Eu simplesmente proibir, eu dizer que não faz, ou eu colocar na cadeia, ou eu colocar no manicômio, ou eu colocar numa clínica? Não. O que a gente está observando aqui é que tudo que aquilo que eu excluo vai ganhar força. Então, esse não vai ser o caminho. E o que o Bert Hellinger nos ensina é justamente o caminho da integração, num nível pessoal, num nível individual, num nível familiar, num nível social. Te respondi, Geraldo? Sim, sim, obrigado. Mariane. Olha. Isabela, na realidade, como você falou dos vícios ali, o Geraldo trouxe o jogo, eu falei, na leitura tem o cigarro e o álcool. E quando, eu sei que são os vícios, essa falta, mas quando uma pessoa tem esses três juntos, que daí o Geraldo trouxe o jogo, exatamente. Ela tem... é o pai 3 vezes ao quadrado, põe aí muitas vezes, não continua sendo a mesma coisa. É a porque nossa responsabilidade como mulheres, o Bert Hellinger dizia assim, a guerra começa no coração das mulheres. Entende? Essa ideia que a mulher tem, porque na verdade ele sempre nos deu o lugar que nós temos de uma certa maneira de precedência e de grandiosidade. Ele sabe muito bem disso, que toda mulher coloca sua vida em risco quando ela diz sim para um filho. E essa grandeza, essa experiência não é dada aos homens, mas como diz nas ordens do amor entre um homem e uma mulher, quem está lá no meu curso online, então exatamente nesse módulo, somos equivalentes, mas somos diferentes. E somos assim, um necessita do outro. Se a mulher não reconhece o homem, o marido, o masculino, não pode ter saúde e o filho não tem a permissão para poder amar o pai, mas é amar o pai com tudo, inclusive com o vício da bebida ou o vício do cigarro. Entende? É esse o processo da integração. Aí você fala, pô, mas aí o que eu faço? Eu sou o filho, eu não sou a mãe, aqui no caso, né? Digamos assim, se a gente aqui está na posição de filho. Se eu estou na posição de filho, eu tenho que fazer isso dentro de mim, com todo respeito. E deixar aquilo que cabe para cada um, a cada um. Mas, se somos nós que estamos aqui estudando, todo mundo aqui tem filho, que façamos esse trabalho em nós para que esse vício que é nosso, Não é à toa que a gente tem uma sociedade extremamente patriarcal. É como se também ali houvesse um desequilíbrio. Então, aí o feminino também não vê o masculino, aí vem o masculino e se coloca de maneira opressiva em relação ao feminino. Entende? E aí acontece igual nós estamos vivendo agora. Não só relações homoafetivas, porque gêneros sempre houveram, em várias culturas, a gente tinha gêneros diferentes. Se você for na cultura mexicana, existem os nuxes, são homens que se vestem com roupas femininas, isso, ancestrais, isso não é de agora, entendeu? Agora, o fenômeno que nós estamos observando agora é, sim, para que a gente possa
E olha, vocês olham nas Olimpíadas, olham em qualquer notícia que tiver acontecendo. Eu estava vendo Dança dos Famosos ontem, estava fazendo passo doble e tinha duas pessoas, um casal, os dois com roupas de homem. Ou seja, se não olharmos para isso com todo respeito, e nós mulheres olharmos com todo respeito para os homens olharem com todo respeito para as mulheres, isso que é uma dinâmica natural da vida, essa polaridade, esse yin e yang, o feminino e o masculino, tanto que o Bert Helling fala, as ordens do amor entre o homem e a mulher é a totalidade que sustenta. É exatamente a descrição do Tao. É o yin, o yang e o Tao, a totalidade que sustenta. Então, é o beabá da nossa escola, por assim dizer. Respondi, né? Faltou alguma coisa? Respondeu sim, Isabela. Eu estou vendo que a Josiane está com a mão levantada. Eu cheguei, inclusive, a fazer uma live. Lá no meu Instagram tem uma live só sobre isso. Ana, pode falar. Ana ou Josiane? Quem está falando aí primeiro? Eu queria saber onde é que eu posso estudar mais sobre essas drogas. A senhora citou, né? Como os mexicanos, inclusive, têm essa cultura de nomear. Eu fiz uma dissertação de mestrado, que foi o meu mestrado em psicologia sistêmica, que se chama História Sistêmica das Drogas. Essa dissertação eu estava agora trabalhando recentemente para transformar em livro, que as pessoas me pedem, mas eu sinceramente não me sinto muito à vontade de passar tese nem dissertação, porque eu acho muito chato. Então, eu vou fazer isso, mas a gente pode combinar uma aula aberta, caso tenha mais pessoas interessadas, a gente faz uma aula aberta sobre a história sistêmica das drogas. Chamo, inclusive, minha colega mexicana, Karina Malpica, sobrinha da professora Angélica Olveira, para que a gente possa falar sobre esse assunto. Eu pergunto porque já chegou casos mesmo para serem olhados, né, de dependência de outros tipos de drogas, tanto de drogas sintéticas quanto de cocaína, enfim. E eu gostaria até de... Então, primeiro vê lá a live que eu já fiz. Sim. Vê lá no IGTV a live que eu já fiz, chama Vícios, lá tem tipo assim, alguns insights que podem te ajudar nesse caminho. E em breve a gente vai lançar o livro e lançar também um curso online, mas só um pacote de vídeos, né, para as pessoas poderem ter o conhecimento e uma autopercepção, né, do que é também isso na sua própria história de vida. Porque tem alguma família que não tenha algum viciado? Tem alguém assim que não tenha nenhum tipozinho de vício, alguma coisinha? A gente está falando de algo assim, então todo mundo é impoluto, essa é a ideia de santidade? Não, no fundo não. Né? Cada um tem a sua coisinha, o seu escape. Né? Pode ser uma televisão, que eu fico lá vendo o tempo inteiro e eu sumo do que eu estou fazendo, é uma comida, é uma cerveja, é um cigarro, é qualquer coisa, é sexo, é pornografia. Tudo bem. Essa é a realidade, faz parte. Agora, o processo de crescimento que cada um faz por meio dessas substâncias ou dessas relações que são estabelecidas com essas substâncias, aí sim é que está o ouro. Obrigada, professora. De nada. A Josiane. Abre seu microfone, Josiane. Desculpe. O chocolate, Isabela, seria incluído na comida ou o chocolate teria uma imagem diferente, especial? Chocolate nem é vício. Não? Não, eu estou brincando. Claro que isso inclui na eu já ia começar a comer outra barra todo dia. Olha que incrível, mas no fundo, que viciado que acha que o seu vício é um vício? Não acha. Quando é que eu sei que é um vício? Quando eu posso dizer que eu tenho síndrome de abstinência. Ou seja, quando não consigo ficar sem aquilo me causa
um desconforto maior do que a presença, ou quando a presença daquilo, ou seja, o uso contínuo daquela substância me gera algum tipo de dano, e mesmo assim eu continuo comendo chocolate. Aí sim, né? Ou seja, é por isso que muitas vezes os vícios foram considerados distúrbios da vontade, mas não são distúrbios da vontade. Bert Hellinger está nos mostrando que eles, na verdade, eles são uma tentativa da nossa parte sã de buscar o que ela precisa, que é a completude. Margarete. Olha, hoje não vai ter atendimento, não. Nós vamos até 7 meses, senão a gente não consegue andar com esse livro, tá? A relação de codependência também é trabalhada desta forma? Relações abusivas, a codependência, né, dos próprios viciados, como é que é? Sim, exatamente. A gente vai olhar que, de um modo geral, Margarete, nunca é dependência, é codependência. Ainda vou te dizer mais, não é codependência de duas pessoas, não. É todo um sistema que é codependente, é todo um sistema que é viciado. Aí você diz, mas só tem aquela pessoa que apresenta aquele tipo de sistema. Essa é a parte mais fácil de poder enxergar. Mas quem tem aquele vício do perfeccionismo, quem tem aquele vício de achar que do seu jeito é certo, quem tem o vício... Cada um vai ter uma situação. Então, essa situação do vício, ela nunca é, do ponto de vista do trabalho que nós realizamos, da filosofia de Bert Hellinger, uma coisa que é só de uma pessoa. É de um sistema, e cada um tem uma função, cada um tem um papel de um lugar. E se você observar, quando tem uma família onde tem uma pessoa muito desequilibrada, por exemplo, assim, digamos, com muito problema de vício, você vai ver uma que vive abstêmia, que não usa nada, que busca ser completamente correta dentro da lei e tudo mais, entendeu? É como se também houvesse um equilíbrio homeostático que acontece dentro do próprio sistema. E aonde começa a transformação? Em quem quer que comece a se dar conta de si mesmo, da sua participação dentro da codependência. E às vezes Margarete, eu tenho um filho, é saber dizer não. Ou eu tenho um filho, é saber mandar para o pai. Por mais eu tenho um filho, eu deixar de me preocupar se ele é um filho adulto. Entende? A minha parte da dependência desse menino é, por exemplo, ficar me preocupando com ele o tempo todo, sem confiar na força dele que ele tem como homem. Então, cada caso é um caso, mas a dinâmica de todos é semelhante. Ok. Gratidão. E aí eu ainda tinha até pensado, né? Eu ainda queria fazer isso, e algum dia, se alguém se animasse, era pegar aqueles passos do AA, né? Alcoólicos Anônimos, que na verdade eles são utilizados em absolutamente todos os tipos de dependência, e fazer uma releitura sistêmica desses passos. Ou seja, eu admito que eu sou, como é que se diz, impotente diante de algo maior. De quem é esse algo maior? Eu admito que eu sou impotente diante do amor que eu sinto pelo meu pai. Vocês compreendem? Assim, eu posso pegar aquilo ali e transferir aquilo para dentro do nível sistêmico, que nós vamos encontrar, inclusive, passos para, quem sabe, desvendar caminhos e ajudar as pessoas de maneira mais eficiente. Agora, vocês imaginem uma coisa. Só que tem uma coisa, o que o Bert Hellinger fala em relação às mulheres que querem ajudar um viciado? É uma transferência, né? Ela quer ajudar o outro, mas não quer ver De um em si modo mesmo. geral, não pode. Ô, Isabela, Geral, não pode. A grande ajuda da mulher é falar, olha, vai lá no doutor Geraldo. Isabela, Entendeu? o Bert dizia que só pode ajudar os viciados quem se dá bem com o pai. Tem o pai no coração. Exatamente. Mas, de um modo geral, para nós mulheres, e olha que isso eu tenho um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, eu digo que também é uma compreensão que, para isso, eu preciso dos homens. E talvez seja assim, uma das esferas dentro do nosso trabalho onde a gente realmente aprende o valor dos homens. Isabela, que maravilha isso aí que você propôs dos alcoólicos,
pegar os passos do AA. E, nossa, isso é uma ideia fabulosa! Eu quero participar disso aí. Então, estamos aí. Eu estou nesse há muito tempo que eu estou com esse objetivo para colocar lá num pedacinho do livro. O livro não vai ser dedicado ao vício, mas vai estar lá um pedacinho. Se quiser ser cobaia, depois a gente conversa. Tá E quem bom. mais? Quer mais alguma pergunta, algum comentário? Então, bora em frente, para a gente seguir com a nossa aula. A outra celebração da morte. Superar medos. Quando alguém tem um problema, existe por trás disso um medo. O medo de que algo aconteça. Também o medo de uma doença. Por trás desse medo está a ideia de que nós mesmos devemos agir, como se tudo dependesse da nossa ação. Imagino, por exemplo, uma situação na qual faço uma viagem de trem. Este anda por si só, sem que eu tenha que ter medos em relação a ele. Há outra pessoa que se preocupa para que tudo dê certo. Podemos, de certa forma, levar as nossas vidas dessa maneira. Ontem fizemos um exercício. 12 pessoas se posicionaram em círculo em torno de uma doença, que ficou no meio. As 12 pessoas representavam o corpo de um doente. Essa imagem mostra que existem diversas pessoas no contexto de uma doença. Ou seja, que o nosso corpo contém, como força, diversas pessoas, as quais atuam independentemente, podendo se opor umas às outras ou agir juntas. Mais um aspecto se tornou claro durante a atividade. Carregamos em nossos corpos pessoas que estão mortas. Elas nos atraem consigo para a morte. O movimento decisivo que pudemos ver nesse exercício é que, ao acompanharmos de forma precisa esse movimento, percebemos que esses mortos desejam estar mortos. Se nos entregamos a um movimento maior, esses mortos vão de encontro à sua paz. Conseguem isso quando lhes permitimos ir com amor. Às vezes precisamos voltar nosso olhar para eles e reconhecê-los como algo que nos pertence. Então, se deitam e fecham os olhos. Numa constelação, isso mostra que o fim chegou para eles. Esse movimento possui um efeito forte em nossa vida. Estamos livres para o nosso futuro. Meditação. Para onde foram as flores? Vamos ao nosso centro. Cantamos internamente uma canção. Para onde foram as flores? As meninas as colheram. Para onde foram as meninas? Os homens as tomaram. Para onde foram os homens? Tornaram-se soldados e foram para a guerra. Para onde foram os soldados? Repousam em seus túmulos. Sobre os túmulos brotam flores. Vêm as meninas e as colhem. É um ciclo sem fim. Para onde vamos? Também somos levados juntos em um ciclo eterno? Agora, vamos até o nosso centro mais profundo. Esperamos por um movimento que nos carregue para fora de qualquer ciclo. Para a frente, além de qualquer movimento em círculo, em direção a uma luz distante. Para lá se volta o nosso olhar. Para lá vai o nosso movimento, para além de todos os túmulos e trincheiras. Reunimos nossas forças e esticamos as mãos para alcançar uma nova margem. O que é a nova margem? A vida que permanece para além dos túmulos, para além dos mortos, que possam estar nos segurando e atraindo para baixo, olhando para diante, para algo que permanece. É nessa direção que vai nosso caminho. É nessa direção que vai o nosso movimento
quando ajudamos outras pessoas, sempre em direção à luz, sempre além, mais iluminado. Então começamos a nos iluminar e outros se iluminam conosco. Não é um belo caminho, uma bela margem? Batidas na porta. Sentados tranquilos em nosso quarto, de repente ouvimos uma batida. Alguém bateu em nossa porta. Sustemo-nos e esperamos. Quem poderia ser? Será que veio nos visitar? Será que veio nos buscar? Hesitamos em abrir a porta e deixá-lo entrar. Não sabemos o que quer de nós. Será que está apenas de passagem? Ou será que nos irá tomar pelas mãos e nos levar? Nosso coração palpita por um instante. Então, as batidas param. Será que o outro apenas bateu para nos avisar que voltará depois? Não temos coragem de ir ver quem era. Porém, no fundo sabemos. Foi a morte quem bateu em nossa porta e depois se foi. Será que ainda somos os mesmos após ela bater em nossa porta? Continuamos ouvindo por dentro seu aviso? Perdemos algo que até então era importante? O que será do tempo que ainda nos resta? Será vazio? Será pleno? Esperamos pela sua chegada como se ela fosse nos redimir? Ou será que olhamos de forma diferente para o tempo que nos resta? Colocamos algo em ordem para permitir que isso chegue ao fim em paz? Libertamos isso de dentro de nossa alma, tornando-nos finalmente livres disso? Dessa maneira, nosso tempo se torna um tempo pleno, pois é tranquilo. Quando o desconhecido nos visita novamente, estamos preparados para ele. Venha você, o último que encararei, seja da forma que vier, seja com dor, seja repentinamente, seja serenamente. Há algo que se interrompe aqui? Algo que se interrompe para sempre? Não sabemos. Submetemo-nos a esse caminhar que vem de um outro lugar, tomados pela mão, para bater em outra porta. De que forma? Com um profundo por favor. Para concluir, contarei mais uma história. O círculo. Uma pessoa perplexa perguntou a alguém que percorria com ela um trecho do mesmo caminho. Diga-me, o que conta para nós? O outro lhe respondeu. O que conta é, em primeiro lugar, que estamos na vida por algum tempo. Assim, ela começa quando já havia muitas coisas e quando cessa cai na multiplicidade que havia antes. Pois, como um círculo quando se fecha, seu fim e seu princípio são um e o mesmo. Assim, o que vem depois da nossa vida se une sem ruptura ao que havia antes, como se entre eles não houvesse passado nenhum tempo. Portanto, somente temos tempo agora. O que conta é, em seguida, que junto com o tempo foge de nós o que nele realizamos, como se pertencesse a um outro tempo e como se, quando pensamos estar agindo, fôssemos mantidos apenas como instrumentos, usados para algo que está além de nós e postos de lado outra vez. Liberados, somos concluídos. A pessoa perplexa perguntou: se nós e o que realizamos, cada qual a seu tempo, existe e chega ao fim, o que conta quando o nosso tempo finda? O outro respondeu: o que conta é o antes e o depois, como um mesmo. Então,
Os seus caminhos se separaram, e seus tempos, e ambos se detiveram e silenciaram. Ok. Terminamos o nosso livro, então vamos terminar essa compreensão dessas últimas partes que ele nos traz, para depois entrarmos, então, no apêndice. Nessa parte que foi lida, Bert Hellinger vai a lugares diferentes, ainda mais amplos, no que diz respeito à compreensão da saúde e da doença, e ele não poderia terminar esse livro sem falar da morte, né, sem falar dessa fronteira e sem falar especialmente como ele nos coloca dessa nova margem, disso que vai além dos túmulos. Observem que, por mais que os mortos estejam presentes na nossa vida, por mais que vivos e mortos pertençam, que, inclusive, trabalhemos com a sua presença corporificada, muitas vezes, dentro das constelações familiares, e saibamos muito pouco dessa relação com esses seres, o caminho é em direção à vida, que os mortos fiquem no lugar dos mortos e os vivos fiquem no lugar dos vivos. E eu já vi Bert Hellinger fazendo experiências incríveis no workshop deles. Uma, por exemplo, ele colocou uma linha e aí separou assim o workshop e colocou, olha, daqui para cá o reino dos vivos, daqui para cá o reino dos mortos, ou ele não falou e cada um foi se colocando naquele lugar. Enfim, ele mostrou isso, como é estar de um lado ou do outro, e da importância de que cada um fique, por assim dizer, no seu quadrado, no seu lado da linha. Depois, no último workshop que ele deu, quer dizer, foi o último que ele deu, que eu me lembre, assim, dele ter feito o workshop quase que inteiro, né, que foi no último aniversário dele dentro, que foi comemorado no México, um ano. Depois teve um aniversário que ele não comemorou e no outro ele já faleceu. E ele mandou apagar todas as luzes de um teatro imenso, justamente para dar essa ideia de sair do reino da morte, sair do escuro para ir para o claro. Então, e isso também, a gente pode fazer isso dentro da constelação familiar, levando muitas vezes uma pessoa que está olhando para o chão, uma pessoa que está olhando para o passado, porque olhar para o passado também é olhar de uma certa maneira para algo que já morreu. Então, olhar para o futuro, olhar para essa luz, né? Então ele fala assim, olha, o caminho é sempre em direção à luz e além, né? Ou a gente fala quando uma pessoa morre, olha, siga a luz, siga a luz. Então, aí ele mostra de que maneira, com essa compreensão e com esse comprometimento, com essa autotransformação, com essa autoconsciência, nós vamos começando a iluminar não só nós mesmos, mas as outras pessoas que estão ao nosso redor. E depois ele traz uma meditação que eu acho impressionante. Eu não sei se vocês conhecem também uma outra história do Bert Hellinger que se chama O Hóspede. Ela está, que eu me lembro no livro A Própria Felicidade, se não me engano, lá no volume 2, O Hóspede, que é justamente essa ideia de que tem lá um cara na sua fazenda e de repente chega um hóspede, ou seja, nós estamos aqui sentados no nosso quarto, alguém bateu, quem? Ou nós estamos assim, de qualquer maneira, ao longo do nosso dia, chega uma raiva, chega um mal-estar, quem bateu na porta? Quem quer entrar? Nós vamos dar passagem, nosso coração percebe a presença desse outro e, em última instância, o que ele mostra é que esse outro que tanto nos amedronta é a própria morte. E a partir da integração, e aí ele vai mostrando assim no final desse livro que tratou da cura, que tratou da doença, que tratou da saúde, ele vai mostrando da importância da morte como uma integração de algo que é inevitável, que, como na história que ele vai contar depois, né, une o fim e o começo. Então, como nós vivemos o tempo que nos resta quando olhamos para a morte, quando olhamos para esse desconhecido, para esse último, como ele fala, né? De que maneira eu olho de novo para a vida? Há algo que se interrompe com essa morte? Nós não sabemos. Se interrompe para sempre? Nós não sabemos. Agora, quando a pessoa vai ler um livro, por exemplo, que eu amo aquele livro, Mente Zen, Mente de Principiante, ele vai falar assim, olha, algo acaba e algo não acaba. E as duas coisas coexistem. É um paradoxo. Algo sim acaba. É fato, acaba. O corpo acaba. Agora, o que continua?
Nós não sabemos, né? Então, e ele fala, como que nós batemos a essa porta, né? Como, quando chegar a nossa hora, quando chegar a nossa hora de olhar de verdade para isso, como ele fala assim, com um profundo por favor, né? Um profundo por favor. Depois ele conta essa bela história, como vocês sabem, as histórias do Bert Hellinger são histórias simbólicas, como as parábolas, como essas histórias que são repassadas nas lendas, e essa história ela vai falar justamente desse, olha só, o círculo. Estão lembrados daquela serpente que come o próprio rabo, o Ouroboros, né? Aquela serpente que come o próprio rabo, o círculo Zen, quando você olha o círculo Zen, nós falamos do tal, né? do símbolo do Yin Yang. Mas o círculo Zen, ele nunca se fecha. Ele é um círculo que está aberto. E é isso que é o mistério, né? Hoje, inclusive, dia 26, mas ontem, por exemplo, foi o dia fora do tempo. Exatamente um vazio, com um círculo que nunca se fecha. Então, o que ele faz através dessa história é nos mostrar o que é que realmente conta para nós. Aí ele fala, olha, nós estamos na vida por um tempo, quando a gente começou aqui já tinha alguma coisa ontem acontecendo, e quando a gente for vai continuar acontecendo alguma coisa, e ele mostra assim, olha, o princípio e o fim são uma coisa só, e daí é o nome, né, da ideia do círculo. E outra coisa que ele nos traz, olha, quando você pensa que você está agindo, não, quantas vezes você acha que você está agindo e, na verdade, nós somos instrumentos de algo maior. E aí depois vem essa frase, que é a frase que dá o título de um dos livros dele, né, que liberados somos concluídos, e liberados do quê? Na minha compreensão atual, porque até quando Sophie Hellinger fala que quando ela e ele, digamos assim, quando ele recebeu essa frase, vamos colocar dessa maneira, os dois ficavam assim, mas o que essa frase quer dizer? O que essa frase significa? Então, hoje, quando eu vejo tudo isso que nós estudamos e vendo essa própria história, eu vejo que liberados desta vida, de uma certa maneira, ou dessa etapa, somos concluídos. Mas como somos concluídos? Não sabemos. Então, o que ele fala, o que conta quando o tempo finda, é que o antes e o depois sejam, né, e são um mesmo. Então, foi um livro muito lindo, eu amo esse livro, e agradeço a oportunidade de ter podido estudar esse livro com vocês. Deixo aí aberto, então, a perguntas e comentários, antes da gente poder passar para o apêndice. Pode falar. Professora Isabela, a senhora, alguns minutos atrás, disse que não teria um atendimento, né? Mas está precisando, é tipo isso? O Geraldo precisa de um atendimento. O Geraldo precisa de um atendimento e a Magali tem uma pergunta. Então, a gente responde a pergunta da Magali e passamos para o atendimento do Geraldo e terminamos na semana que vem com o apêndice. Mas já começando com o próximo livro, como é que é? Já, porque eu acho que talvez esse apêndice, não sei se dura o livro a semana que vem todinha. Eu acredito que... Sim? Eu acredito que sim, vai dar para começar o outro livro, sim. E aí o outro... Já coloquei e o outro livro é o Êxito na Vida, Êxito na Profissão, né? Sim, já coloquei no chat ali o primeiro, segundo e terceiro livro na sequência, e os locais que estão em preços mais em contas para quem ainda não tem, tá? Ótimo. Beleza, então, Geraldo. Vamos atender você, vamos responder primeiro aqui a Magali. E a quem mais tiver ainda alguma pergunta ou comentário. Na verdade, professora Isabela, eu quero agradecer. Realmente foi um presente para mim esse capítulo. O livro é maravilhoso, mas esse capítulo foi assim, bem profundo. Me toca profundamente na questão do pertencimento, na questão das doenças. E aí fica uma pergunta, que talvez o atendimento do Geraldo vai reverberar. Eu passei por 2 cânceres, um de mama e depois um de fígado, desenganada, e venci, estou aqui. E aí percebo aqui nesse livro o vício da gula, né? Por alguns alimentos, que no caso, carboidrato.
né? Hoje eu não como carne, não como gordura, essas questões todas eu consegui reverberar, mas a questão com o carboidrato é uma compulsão, e eu percebo, eu já identifico essa compulsão. E com a leitura desse livro é algo como se tivesse, a sensação é que eu realmente me desestruturei para me estruturar, né? Foi algo que bateu muito profundo. E aí eu pergunto, esse exercício que foi ensinado para todos é o mesmo? É de localizar e identificar o que falta. Exatamente. E não fazer desse comer um comer inconsciente, um comer anestesiado, mas fazer deste comer um processo de integração psíquica consciente que você faz e que possa se permitir, quer dizer assim, comer com prazer, mas não apenas isso, mas integrar com prazer aquilo que você rejeita, ou melhor dizendo, quem você rejeita, né? Ou quem são as pessoas que você rejeita. Agora, lembrando que o Bert Hellinger tem um livro inteiro sobre o câncer, né? Além desse trabalho com o câncer, eu também tive a oportunidade de acompanhar uma vez num seminário na Alemanha que ele chamou a pessoa, agora eu esqueci o nome dele, mas eu posso falar para vocês a técnica que chama Radical Forgiveness, perdão radical, que foi lá dar uma palestra, e é um médico que trabalha com câncer e que foi atrás de uma, digamos assim, de uma maneira de ser dos africanos, né? Uma técnica para se alcançar o perdão, e ele chamou essa técnica de perdão radical, porque ele observou que os pacientes de câncer têm uma dificuldade muito grande de perdoar, né? Perdoar. E aí Bert Hellinger muitas vezes fala sobre a questão da mãe no que diz respeito ao câncer, e aí você observa, né, que é o carboidrato, e o carboidrato vira o quê? Vira açúcar, né? Vira o doce da vida, de uma certa maneira. Outra coisa que eu também, antes que eu me esqueça, que eu me lembrei, ele falando aqui dessa técnica, eu também vi o Bert Hellinger fazendo isso, inclusive acho que foi lá em Águas de Lindóia, quando ele colocou a gente para ficar no centro, né? Faziam grupos com várias pessoas e juntava, por assim dizer, cada pessoa representava um aspecto daquela doença. E eu me lembro especificamente que eu fui uma das pessoas atendidas por ele, e era um círculo enorme de pessoas ao redor. E aí acontecia como se fosse um movimento livre daquelas pessoas que estavam participando dentro de um círculo. Agora, eu fiquei muito impressionada, porque dentro das minhas pesquisas, que são bem mais multidisciplinares do que aquilo que vocês, de um modo geral, me conhecem, eu, por exemplo, vi essa mesma técnica ser utilizada dentro de um trabalho mediúnico dentro da floresta amazônica. Ou seja, e é algo que nós, de uma certa maneira, fazemos dentro da constelação familiar, mas que as culturas autóctones, vamos colocar dessa maneira, né, que os povos nativos de diferentes culturas, diferentes países, já sabiam desses vários aspectos, dessas várias dimensões da doença. Então, anotem também aí no livro como uma técnica, que vocês depois, quando forem consteladores, caso queiram ser consteladores, podem também utilizar no seu trabalho. Gratidão. Eu que agradeço a todas as perguntas, todos os comentários. Ainda tem mais algum antes do Geraldo? Então, vamos lá, encerrando aí. Só faltam agora os nossos apêndices. Vamos encerrar essa primeira parte da aula e seguir para a segunda, então. Muito obrigada a todos que estão participando, a quem fez a leitura, ao Geraldo aí pela organização. E vamos em frente. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.